gente começa mais uma série, da série a série, das lives que a gente faz aqui. A hashtag Pegada Verde, a hashtag pla.eco.br, nas redes sociais, trazendo uma informação, trazendo novidade do mundo orgânico, do mundo dos produtos livres de agrotóxico, trazendo novidade para você que quer um engajamento com coisas felizes, saudáveis, e assim a gente faz esse trabalho todas as sextas-feiras, pontualmente às 11 horas da manhã, trazendo sempre uma novidade, um convidado, trazendo alguém que está fazendo a diferença no mundo, trazendo uma informação nova, uma inspiração, como é seu caso, Fabrício, que vai, nessa nossa conversa, vai com certeza inspirar bastante gente a fazer o trabalho bonito que você tem feito. E hoje eu converso com o administrador que virou produtor urbano, o Fabrício, da Urbeg. Fabrício, muito bom dia, parabéns pelo seu trabalho, que você continue com a sua atitude incentivando e trazendo esse desafio para cada vez mais pessoas, para que a gente crie esse engajamento com uma pegada mais verde, com um planeta mais limpo, com ideias novas, né? Inovando dentro do que já existe, trazendo novas possibilidades para que pessoas como você possam se multiplicar. É com muito prazer que hoje eu entrevisto o Maurício da Urbeg. Bom dia, meu irmão, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com você? Eu sou o Fabrício e estou aqui para começar mais uma live na Urbag, diretamente da Urbag, ao vivo, trazendo informação para vocês e trazendo aquela palavra amiga e de conforto e de engajar. Quem quiser começar, que comece hoje, que o tempo não para, a gente tem que fazer acontecer. Cara, eu quero que você conte para essa turma, você é administrador de empresa, seu irmão é engenheiro, teu pai vem da roça, você foi criado na cidade, você tem uma história inspiradora, e eu queria que você começasse contando um pouquinho da tua história, contando como é que você virou essa chave, né, e trouxe esse projeto bacana, bonito, absolutamente viável. Eu quero que você coloque essa história para as pessoas que nos acompanham, para que você encoraje elas a fazerem a diferença no mundo, como você está fazendo. Conta um pouquinho da tua história, Maurício. Então é assim, meu pai nasceu e foi criado na roça, e a gente sempre teve aquele pezinho no sítio, né? Passava o Natal, passava o Ano Novo, um Carnaval, sempre estava no sítio, na fazenda, andava a cavalo, mas nada relacionado ao comércio de hortaliças como é o de hoje. E aí, como a gente é criado na cidade, a gente acaba não tendo tanto contato com a natureza como deveriam todas as pessoas. E aí, passado o tempo, eu acabei me formando em administração, fui cuidar da área de exportação, por causa do comércio exterior, e meu irmão foi formado em engenharia agronômica, ele é agrônomo, e aí o projeto surgiu, bem dizer, do meu irmão, o Daniel. Ele, em 2019, tinha um projeto social que ele queria fazer, depois de uma consulta com uma coaching, que ele queria saber qual era o papel dele no mundo, se a agronomia estava fazendo sentido para ele ou não, da forma que ele trabalhava. Ele trabalhava para uma empresa muito grande, empresa multinacional, e ele via que ele não estava sendo muito protagonista do agro. E aí ele resolveu, nesse final de coaching, a resposta deu como um projeto social que ele deveria fazer, e ele foi procurar uma área. A área que ele procurou é justamente essa área aqui que a gente está hoje. Essa área pertence à municipalidade, porém ela é de concessão da transmissora de energia elétrica daqui, que é a CPFL. Então ele procurou a CPFL para fazer esse projeto social em 2019 e foi atrás de patrocinadores. Porém esbarrou na prefeitura que ela tinha interesse em fazer uma ciclovia nessa área. Porém já existia uma ciclovia na avenida do lado, então não era um caso de se fazer a ciclovia. Porém, como a prefeitura tinha pedido, ele não pôde fazer nada. Passado um tempo, liberaram a área para ele, porém ele não conseguiu patrocinadores para fazer o projeto social, que era fazer a horta comunitária, com toda a comunidade ajudando e tudo mais. Então ele resolveu partir para a área particular, usando a área que tinha para fazer por meios próprios. Como ele já estava trabalhando, estava CLT, ele foi pedir uma ajuda para mim. Eu tinha um projeto que eu queria colocar em andamento, que era de aquaponia. Era fazer a criação de peixes e ter a hortaliça junto.
porém eu não encontrava área. Então acabou casando essa ideia dele, do projeto, que era social e virou particular, e o meu, de poder colocar a mão na terra. Então, a partir disso, em 2021, em maio, ele conseguiu a área, ele me fez o convite em julho de 2021, e a partir de julho eu comecei a vir para cá. Criei as redes sociais e comecei a fazer toda a divulgação do nosso dia a dia, mostrando o nosso dia a dia aqui, como que é trazer o mundo urbano para o ambiente, aliás, trazer o mundo rural para o ambiente urbano. Então, acabaram tendo todos os desafios que todo lugar tem, a partir da limpeza, a partir de tirar entulho, a área que tinha toda aqui, do lado tem um muro que passa uma rua bem movimentada e o pessoal jogava. Então a gente teve que fazer cerca aqui em cima para poder segurar coisas que jogavam. Então hoje já tem a percepção que a população já respeita essa área, que vê que está sendo cuidada, que tem alguém aqui cuidando, então eles já não jogam lixo. Então foi despertando aquela conscientização dos vizinhos. Os vizinhos que jogavam aqui um entulho já não joga mais. Eles perceberam que está sendo um benefício. A Urbag está aqui hoje, a gente está aqui cuidando para não ter inseto, para não ter praga, para não ter bicho, para não ter invasão de área. Enfim, é uma via de mão dupla, né? É uma troca. E é um trabalho social bacana, né? Porque você vê, essa área provavelmente estava em degradação, os cuidados públicos nem sempre não, na maioria das vezes, eles não são como da administração privada das pessoas, né? Essa parte de revitalização do terreno, sem dúvida nenhuma, tirou um monte de bicho peçonhento, deu uma qualidade para a terra, sem dúvida nenhuma, e aí isso é inspirador para as pessoas que moram perto de áreas como essa, né? Você está em Sorocaba, é isso? Isso, em Sorocaba, interior de São Paulo. Vocês são os pioneiros aí com a horta urbana. Já tem nesse mesmo linhão, já tem um outro projeto que são duas senhoras, que provavelmente elas devem estar ali há uns 30 anos, mais ou menos. Mas elas fazem um projeto menor, é uma coisinha menor assim, mais para atender o bairro mesmo, eles não têm um volume tão grande de terra, mas já existe, é um projeto que existe de fato. E tem um outro nesse mesmo linhão mais para frente, na Zona Oeste, que eles também já fazem. Então não é uma coisa assim pioneira, porém era pouco divulgado, ou talvez nem divulgado era. Eles não fazem uma página, não divulga para o mundo inteiro saber, né? Coisa boa a gente tem que divulgar, então eles teriam que ter divulgado. Isso que você está falando é uma coisa bacana da gente frisar aqui, que a informação muitas vezes ela é a base para uma boa decisão. E no século XXI, como nós estamos agora, a informação é tudo. Né? A gente tem o direito e o dever de informar as coisas boas que estão sendo feitas, porque quando a gente liga um televisor, a gente liga um rádio, a gente infelizmente só ouve notícias tristes. Na verdade, a maioria delas são notícias que não estimulam a gente a uma pegada nova, a deixar uma marca bonita. Infelizmente, o que a gente vê é crime organizado, é desmando, é corrupção, é política pública mal feita, e assim, sem polarização nenhuma aqui, o nosso interesse é transmitir uma notícia boa, algo que a pessoa possa se engajar, para que ela tenha, para que ela faça a diferença, né? Eu acredito que quando cada um de nós muda uma atitude, né, e aí olhando de forma unitária, se cada um fizer a sua parte, o mundo mudou. Né? A gente exigir do governo, dos governantes, que eles tomem uma atitude única por todos, nem sempre. Acho que a história mostrou que isso não é o que traz o resultado. O que traz o resultado é que quando cada um de nós faz uma mudança, o todo muda. Então, esse teu papel, esse teu projeto é uma coisa inspiradora para as pessoas que têm vontade de fazer alguma coisa, mas que tem que pôr a mão na massa. Né? Se você tem essa pegada verde, se você tem essa vontade de sustentabilidade, se você quer levar algo melhor para o teu bairro, para a tua vizinhança, o comércio local, você tem que dar o primeiro passo. Né? Nunca é fácil, eu tenho certeza, você acabou de contar das dificuldades que você e o seu irmão tiveram. É uma área pública, né, de concessão da CPFL. A CPFL, sim, ela tem o direito dessa área debaixo do linhão, né, e realmente é uma área que não pode ser edificada, ou tem algumas regras mais específicas para edificação, mas se você puder fazer um plantio, sem dúvida, já é alguma coisa nova. E eu vou entrar num aspecto com você, porque eu sei que você faz um produto muito legal.
Você faz um produto livre de agrotóxico. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque o PLA, até na sua sigla fica assim, né? PLA, P, produto, L, livre, A, agrotóxico. Essa questão do livre de agrotóxico é uma pegada bastante verde, sustentável, que eu insisto num caminho de transição para quem faz plantio de forma convencional e quer chegar no mundo orgânico. Ele começa como você está começando. Então, eu queria que você comentasse um pouco com o povo que está nos assistindo agora, que vai assistir essa live depois de publicada, os Reels que nós vamos tirar daqui como pílulas de informação. Eu queria que você colocasse um pouco, primeiro, o que você está plantando, de que forma você está plantando, qual foi o seu apego para fazer esse alimento mais saudável. Eu queria que você desse um pouquinho dessa tua história, meu irmão. Sim. Desde o princípio, o projeto do meu irmão era para ser baseado na agricultura orgânica, fazer livre de agrotóxicos, de pesticida, de tudo que tiver de matéria de químicos. Então, muita gente acha que é mais difícil, que nasce bichinho, que o alimento fica menor e tudo mais. A gente fez um curso de hortas urbanas. Esse curso é disponibilizado para várias pessoas e nesse curso a gente pôde aprender e conviver com uma comunidade de produtores de hortaliça orgânica. E ali a gente foi entender o papel do orgânico. Geralmente a gente vê orgânico e fala, o orgânico é só não coloca o veneno ali e eles plantam de qualquer jeito e nasce aquela plantinha feia. E a gente viu que não, que é muito mais além do que isso. É a integração do pessoal. Correção, desculpa, nem nasce essa plantinha feia, não. Essa história de que nasceu uma plantinha feia, pequenininha, mirrada, e que é feio, caro, é uma coisa que o mercado orgânico tem mostrado a total diferença disso. O produto orgânico, que é livre de agrotóxico, ele tem uma qualidade superior, ele tem uma viscosidade diferente, ele tem um sabor diferente, ele tem um apelo diferente. Isso de que é pequeno, feio, caro, é uma coisa para ser pesquisada, pessoal. Porque tem alimentos, eu já entrevistei algumas pessoas que produzem alimento orgânico, eu sou produtor de alimento orgânico, produzi por muitos anos alimento orgânico, e eu vou falar uma coisa, a terra, quando bem tratada, devolve. E ela devolve numa qualidade excelente, num tamanho, às vezes, desproporcional, né? Porque o que cresce não é a química, o que cresce é a vida. A química, muitas vezes, ela é destrutiva. A química mal trabalhada é destrutiva. Senão, é claro, ela bem trabalhada, ela se torna um remédio. Mas, desculpa, algumas químicas no alimento não são remédio. Tire isso da sua cabeça. Aliás, eu vi um post outro dia de uma grande... bem famosa dona de restaurante, nutricionista não, ela Paola Cotiello. Isso. Era do Masterchef. Masterchef, isso. Boa. E ela perguntou se as pessoas gostam de comer alimento com veneno. É uma pergunta absolutamente óbvia. A resposta é óbvia. A pergunta, aparentemente, ela é uma pergunta estúpida, mas a resposta disso é uma coisa que cada um responde para si mesmo. Né? Quando você fala assim, você daria para o seu filho um alimento cheio de agrotóxicos? Envenenar sua família? Né? Você alimentaria a sua família com agroquímico? E, infelizmente, a gente faz isso todos os dias. Alguns de forma mais consciente, outros de forma absolutamente inconsciente, mas isso é um fato. O alimento orgânico, ele não tem agrotóxico, ele não tem agroquímicos, ele não tem nada. Eu, numa live conversando com uma nutricionista, ela disse que acreditava na vida e que a vida não era formada por química, ela era formada por coisas naturais. E aí pode ser que alguém aqui que está me ouvindo vai falar assim, mas a química é algo natural, ela é manipulada das coisas que vêm da natureza. Mas a manipulação equivocada de algumas fórmulas, ela traz uma fórmula destrutiva. Né? Então, algumas coisas não dá para jurar por Deus que você consumindo a médio e longo prazo não te cria um problema de saúde, não te cria uma doença degenerativa. Não existem estudos, ou se existem, existe um trabalho contrário à divulgação desses estudos, que esse crime continuado, esse crime contra a nossa saúde, esse crime contra o nosso corpo, de forma continuada, um pouquinho por dia, não leve a um resultado ruim. Alguns médicos, eles não afirmam e nem escrevem e nem assinam embaixo, até por medo de perder o seu CRM. Mas muitos oncologistas, em consultas, afirmam:
por favor, procure por um alimento orgânico, um orgânico livre de agrotóxico. A gente consome produtos, Fabrício, diariamente, cheio de química, Sim. gordura saturada, farinha branca, açúcar refinado, e para que eles fiquem branquinho, refinado daquele jeito, vai uma série de químicas. Eu não estou aqui contra nenhum tipo de indústria, eu estou a favor da nossa saúde, eu estou a favor de uma pegada mais verde, eu estou a favor de uma conexão feliz e saudável, para que as pessoas entendam que quanto melhor nós nos nutrirmos, melhor, mais longevidade esse corpo vai ter. Então, eu estou aqui sem fazer apologia e nem pesar nem de um lado nem de outro, buscando conscientizar as pessoas que estão nos ouvindo para que elas tenham essa atitude um pouco mais saudável. Você está colocando isso na prática. Teu irmão como engenheiro agrônomo, você como administrador, essa combinação de técnica de plantio, mas uma técnica para que você possa trazer ela para o teu negócio, essa técnica torna isso sustentável, né? Essa sua ideia de começar plantando livre de agrotóxico para depois buscar uma certificação, ela é absolutamente encorajadora, ela é absolutamente desafiadora e ela traz as pessoas... eu li aqui, ó, Júlio Chaves, que alegria, nós sonhamos com esse dia e estar vivendo tudo isso hoje enche o nosso coração de gratidão. Gente, essa frase, ela diz tudo. E essa frase ela pode ser repetida em outros locais, ela pode ser repetida na sua cidade, na cidade vizinha, no bairro vizinho. Basta você se inspirar no Fabrício, que está contando uma história, né, que não é nenhuma história de sucesso. A maioria delas, elas não são fáceis, elas vêm de uma série de barreiras. E quanto mais barreira a gente pula, mais a gente fortalece. Quanto mais peso, maior resistência. As pessoas entendem isso quando vão para a academia e puxam peso, puxam ferro, e aí os seus músculos vão crescendo e inchando. Essa sua história desafiadora, ela só traz para a gente mais vontade, mais gana, para que a gente possa fazer a diferença. Esse alimento que você está plantando, livre de agrotóxico, já traz em si essa mudança. E, sem dúvida nenhuma, essa sua história inspiradora deve fazer com que as pessoas se engajem mais. E aí eu peço, eu te interrompi para até colaborar com as tuas palavras, mas eu peço que você continue contando um pouco dessa história das hortaliças orgânicas que vocês começaram a plantar, e aí como começou, como está expandindo. Injeta essa coragem na turma aí para que cada um possa fazer dentro da sua casa, no topo do seu prédio, convença um vizinho, num terreno baldio do lado. É simples, mas tem que dar o primeiro passo. Então, continue incentivando, Fabrício. Vamos lá. Continua contando essa história bonita. Se a gente fosse apressado e afoito, a gente já teria lançado semente no solo, sem ter mesmo perguntado para o solo como é que ele estava. Então, o primeiro de tudo foi a gente fazer uma análise do solo, saber da saúde dele, fazer o exame de sangue do solo, saber o que ele tem. Vamos puxar macros e micros nutrientes para saber como que essa terra está. A partir disso, a gente fez a correção, e é tudo de forma orgânica. Tanto a forma mineral quanto a forma de produtos naturais, a gente pode colocar no solo, que a certificadora orgânica ela nos libera. Então, a gente fez o processo de calagem do solo e depois disso a gente foi para a área de adubação verde, que é o que a gente está derrubando aqui hoje. São as crotalárias. Essa é uma planta muito dinâmica e muito boa por vários motivos. Primeiro, ela vai fixar o nitrogênio no solo. Então, naquelas 3 letrinhas do fertilizante químico, ele tem o NPK, o N é do nitrogênio. A gente consegue fixar o nitrogênio dessa forma. A crotalária pega o nitrogênio na atmosfera, leva até os rizomas, até a raiz dela e transfere para o solo todo o nitrogênio que a gente vai precisar. Anualmente a gente tem que fazer isso de forma rotacionada. Então ela ficou, hoje é o dia 105, então no 105º dia a gente está derrubando ela, o trator vai incorporar no solo, então toda aquela matéria que estava de pé, ela vai ficar no solo e vai servir como matéria verde para se decompor. Então a gente vai ter a palhada e vai ter a fixação do nitrogênio. Além disso, ela atrai a libélula, e a libélula combate o Aedes aegypti, da dengue. Então ela é muito dinâmica. Então, para quem tem uma área maior e vai começar e não quer ter tanta pressa, quer sentir e ter a natureza agindo a favor da natureza, coloca uma adubação verde. Não precisa ser só a crotalária, pode ser feijão guandu, pode ser milheto, tem diversas opções no Google.
Tem várias e várias informações que dá para pesquisar, mas recomendo a adubação verde. Agora, o trator passando, a gente vai levantar o canteiro. E levantando o canteiro, a gente vai precisar do potássio, do fósforo. Então, a gente vai usar a cama de frango, que já vem curtida, para não dar cheiro na vizinhança nem nada. Ela vem curtida, ela já não vai ter cheiro. E vai colocar cinzas de madeira, que também é permitido, e colocar o fosfato, que é a forma de se tratar o solo de forma orgânica. E a partir disso, a gente coloca as mudinhas e aí a gente começa o nosso plantio. Monta a irrigação vai ter o seu tempo certo, e o melhor de tudo é que a gente vai colocar uma irrigação automatizada. Então a gente tem também essa preocupação com a questão da água. A gente vê a crise hídrica afetou tanto o Brasil durante esse começo de trimestre, que agora chegaram as águas, então deu uma melhorada, mas enquanto isso estava ruim. Então a gente vai ter aqui a nossa caixa d'água, que a gente vai ter água de poço, então a gente não vai usar água tratada da rua, eu não vou concorrer com água tratada da rua nem nada, a gente busca lá a 150 metros de profundidade uma água limpa, uma água mineralizada, e aí no nosso packing house, no nosso abrigo, a gente vai colocar sanca para conseguir pegar a água da chuva, captar a água da chuva. Então a gente vai conseguir usar de forma inteligente a água pelo sistema da controladora, nos aspersores. A gente vai usar o plástico mulching, que é um plástico branco. Geralmente era mais usado em morango, hoje é usado em qualquer tipo de hortaliça. A gente vai colocar esse mulching, o plástico, no chão. Em cada furinho a gente vai colocar a mudinha, que aonde tem esse plástico, ele reflete a luz do sol. Então a luz do sol vem por cima e vem por baixo. Então isso acaba afastando os bichinhos que geralmente se escondem embaixo das folhas para poder se reproduzir, para poder comer o alimento. A gente acaba afugentando. Então não precisa de pesticida, fungicida nem nada, porque ele acaba secando as folhas após uma chuva, por exemplo, ou após uma rega. A própria reflexão do plástico faz isso para a gente. E também a gente economiza na roçagem. Como o plástico vai abafar as plantas que acabam nascendo do lado das hortaliças, elas acabam sendo abafadas não precisando da roçagem. Então a gente acaba tocando uma horta, que a gente tem aqui praticamente 1 hectare de terra, em 2 pessoas. Ou seja, qualquer pessoa que tiver um pedacinho de terra, um quintal, uma área que está sobrando, uma chacrinha, qualquer espaço é possível, até em vasinhos dá para se fazer. Tem muita gente que faz em apartamentos, coloca temperos, ervas medicinais, consegue plantar um pezinho de alface, uma rúcula, alguma coisa, consegue fazer. Então a gente encoraja qualquer pessoa, junta com o vizinho, vê que tem um terreno baldio que só estão jogando entulho, chama a caçamba, tira, faz o mutirão, limpa esse terreno e escreve: a partir de hoje tem uma horta aqui. O pessoal já para de jogar lixo. Parou de jogar lixo, já não vai ter escorpião, já não vai ter barata, não vai ter aranha indo para a casa do vizinho. E ainda é possível gerar renda. Sim, além de você levar alimento para sua família, você ainda pode ter uma renda a partir disso, engajando toda a comunidade, criando conexão com o seu bairro, com sua vizinhança, com todo mundo. É uma coisa que fazia antigamente, né? Antigamente se fazia muito isso. Havia troca, havia ajuda, havia mutirão. E aí, com a correria do dia a dia, cada um fica no seu canto. Então a gente está reestabelecendo, trazendo isso de volta. Está aqui, ó, Li Fábio, muito bacana ver um projeto como esse surgindo na cidade. Olha, isso pode surgir em qualquer espaço, como o Fabrício acabou de falar, na sua casa, numa horta, num vaso, num terreno. Basta você ter boa vontade, basta você ter, não é nem boa vontade, basta você ter vontade. A vontade rege tudo, a partir da vontade surge qualquer coisa que aí o seu espírito, a sua alma, ele tira como desafio e vai e consegue. Né? Basta você ser ousado, basta você querer, basta você ter vontade, e aí essas coisas materializam. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, é a natureza tomando conta da natureza. Né? Quando você estava falando do NPK, do nitrogênio, do fósforo, das coisas que a própria natureza ela vai se cuidando, uma plantinha vai ajudando a outra, quando você segura o solo, depois daquela chuva aquilo seca, e aí você tem uma facilidade para manter aquilo limpo, né? Sem muita mão de obra para roçar, porque, basta, os produtores que estão nos ouvindo aqui sabem dessa dificuldade
né, de roçar uma terra, é a parte da mão de obra que é mais desgastante. E as donas de casa que estão nos ouvindo também, porque elas sabem que todo dia você tem que varrer, todo dia você tem que lavar uma louça, todo dia você tem que lavar uma roupa. Esse serviço não vence, né? É um serviço diário, é um trabalho diário. E roçar uma propriedade é um trabalho diário. Não é um trabalho fácil, é de sol a sol, são as mãos calejadas do produtor que levanta às 4h30, 5 da manhã, em compensação, 9 da noite ele também já está na cama. Então, é um trabalho diário e você diminuiu isso com o mulching, né? Isso vai trazer Sim, qualidade, além da qualidade, vai trazer menos mão de obra, é uma forma inteligente de plantio. A forma de irrigação que você está colocando é uma forma inteligente de não abusar da água, que hoje em dia é um ouro, né? A gente teve a crise hídrica em 2015, estamos passando por ela de novo em 2022. Ultimamente as chuvas deram uma boa ajudada, mas a crise hídrica é uma verdade. As alterações climáticas que o nosso planeta vem sofrendo, você imaginar que, por exemplo, no Canadá, no verão deles, chegou a 46 graus perto do polo, né? Já mostra uma total alteração climática. No sul do nosso sim. país, há semanas atrás, a temperatura perto de zero, ou seja, as alterações climáticas, elas fazem parte do nosso dia a dia. As crises, sejam elas quais forem, políticas, já transcenderam só a parte humana. Nós estamos vivendo uma crise diária na própria natureza, por conta, eu acredito, talvez a inversão de valores que a nossa humanidade vem fazendo, essa inversão de valores provoca uma resposta também da natureza, né? Então, toda ação tem uma reação, isso é uma lei natural, né? Então, eu faço esse apelo a você que está nos ouvindo, a você que está ouvindo o Fabrício contar essa história desafiadora, a mudar, a fazer a sua pegada verde, a trazer para o mundo algo diferente e bom, porque o nosso planeta está carente disso, sim. O nosso planeta está carente de pessoas de boa vontade, para que, com atitudes pequenas como essa, a gente possa fazer a diferença. Esse é o desafio. E se você tem isso, se você tem essa pegada, se você tem isso, traz para a gente aqui, porque nós vamos distribuir essa notícia, nós vamos incentivar e encorajar mais pessoas, nós vamos trazer uma informação para que as pessoas tenham aí uma boa base de decisão, um novo entendimento, para que a gente comece a nos nutrir de coisas melhores. Por exemplo, para você que está em Sorocaba e está nos assistindo, vai procurar o Fabrício, procura replicar essa ideia dele, consuma aí perto, consuma local, consuma das pessoas que estão perto de você, fortaleça o seu ambiente, fortaleça o seu bairro, fortaleça a sua cidade, para que o transporte ele não sofra o encarecimento do produto. Eu estou dizendo isso porque eu conheço muitos e muitos produtores que disponibilizam seus produtos num baixíssimo custo, mas infelizmente a intermediação desse produto, o transporte desse produto, a logística disso, com o preço do combustível como está, ele torna absolutamente duplicado, triplicado o valor desse produto no bolso do consumidor final, né? No bolso do intermediador. Então, se vocês comprarem, fortalecerem o comércio local, isso já ajuda a cair o preço, isso estimula mais pessoas a trazerem isso para suas regiões, e aí esse comércio ele vai se fortalecendo de forma local, para que os grandes polos se transformem em maiores grandes polos. Né? Que a cidade de Sorocaba possa aprender com isso e as pessoas daqui da cidade de São Paulo possam pegar essa ideia e nos bairros, nos terrenos que estão desocupados, buscar a subprefeitura local, buscar o dono, o proprietário do terreno que está abandonado ali, que está criando uma confusão sanitária, né, que está trazendo bichos peçonhentos, como você acabou de colocar, o escorpião, o rato, a libélula que está trazendo um benefício. Quando você fala da natureza, cuidando da própria natureza, você usou da libélula para comer o Aedes aegypti, né? Que é o bichinho da dengue. Então, perceba que a natureza ela é sábia. E a gente, se a gente agir de acordo com as leis naturais, a gente, no mínimo, a gente pode não ser um cara culturalmente genial, mas a gente vai estar mostrando uma sapiência, a gente vai estar mostrando sabedoria, que é o que o nosso planeta está cheio. Isso não precisa ser professor, mestrado, você não precisa ter feito doutorado e mestrado em Harvard, MBA, nada disso. Isso está para além do conhecimento dos livros.
essa sabedoria, ela vem do homem do campo, ela vem da pessoa simples, e a sabedoria, ela é uma manifestação de simplicidade. E essa simplicidade que eu vejo aqui em você, com esse chapéu, com essa sua boa vontade, é isso que tem que estimular as pessoas. E agora eu quero que você me conte um pouco desse teu projeto. Você está no 105º dia, né? São 105 dias a partir do início. Agora me conta como é que estão esses planos, o que você vai colocar no chão, como você pretende multiplicar isso. Eu quero te ouvir um pouco. Então, depois da adubação verde, a gente vai fazer agora a parte da nutrição do solo. O solo tem vida e a gente quer dar mais vida ainda para o solo. Então, a gente vai fazer a captura do EM. O EM são micro-organismos eficientes. Ou seja, você faz um cozido de arroz com água, sem os temperos, sem nada, só arroz e água. Coloca num bambu cortado ou numa telha, leve isso para uma matinha mais próxima da sua cidade, aí, às vezes qualquer mata mais fechada é possível. Coloca no meio das folhas, ali vai ficar todo colonizado de micro-organismos. Vai ter cor azul, vermelha, laranja, enfim, tudo. Despeja isso num vasilhame, mistura com água, deixa agir, fermentar. Você pode colocar ou melaço, ou açúcar mascavo, ou garapa. Ele vai começar a agir, fermentar, você fecha a tampa, pode ser num vasilhame de garrafa PET, qualquer vasilhame que dê para ter a pressão, para ser anaeróbico, sem a presença do ar. Conforme vai tirando o ar todo dia, por volta de 15 dias, você vai ter a poção mágica. Você dilui em água e aplica no solo. Se você aplicar no solo, o solo vai tendo essa vida. E, geralmente vem aquela pergunta, né? Quem adubou a floresta? Quem que aduba a floresta? A própria floresta se regenera. Então cai a folha cai no chão, o passarinho faz cocô nela, o micro-organismo vai lá, come essa folha, gera uma compostagem, a própria compostagem alimenta a árvore e mantém a temperatura e umidade do solo por ter a cobertura. A gente vai replicar o que a natureza faz numa floresta, trazer essa floresta para a área urbana. Então a gente consegue fazer isso com os micro-organismos eficientes, além de colocar a cama de frango, as cinzas de madeira e o fosfato, que seria a fonte de fósforo, para ter essa integração total do solo tá saudável. O solo saudável não dá doença, não dá praga, não atrai bichos. Então, se você tem a saúde em dia sua pessoal, você não vai ter nenhum tipo de doença, ou se tiver, você vai conseguir se safar muito mais rápido. A natureza e as plantas é a mesma coisa. Então, o seu plano de saúde é isso aqui, é comer alimento. Não é gastar com um plano de saúde médico. É comer alimento limpo, é comer alimento orgânico, é ter muito mais nutrientes no alimento orgânico do que do convencional. Quando a gente olha para um feijão que tem um monte de veneno, a gente vê que ele não tem ferro algum. A desnutrição de crianças é muito grande, por mais que ela coma arroz e feijão todos os dias, ela está comendo convencional. Tem que ser melhor, né? Se a gente... o que um amigo meu brinca comigo sempre, ele fala assim, Banco do Brasil, bom para todos, né? Quando você tem uma natureza a seu favor, é bom para todos, é bom para a natureza, é bom para você. Na verdade, nós somos seres naturais que perdemos essa naturalidade e nos consideramos hoje pessoas normais. Mas o normal, na psicologia até tem um termo chamado normose, e normose não deve ser uma coisa muito saudável, né? É legal você ser natural. E essa sabedoria é uma sabedoria ancestral, é uma sabedoria que você acabou de colocar simplesmente pela observação, com a seguinte frase: quem cuida da floresta, né? Quem alimenta a floresta, quem rega a floresta, quem torna a floresta mais robusta é a própria floresta. Eu sei que você faz aí a sua compostagem, né? Boa, olha lá. Olha, já estamos sincronicamente na compostagem. Toque pro pessoal, como é que você faz essa sua compostagem? Estimula aí quem tem uma chacrazinha, um sítiozinho, quem pode produzir isso de forma natural, porque a compostagem ela é um absoluto enriquecedor de solo. Ela é melhor do que qualquer coisa que você possa comprar, que o dinheiro possa pagar, está aí na compostagem. E tudo que está aí na compostagem, sabe, você já pagou, tá? Você já comprou de alguma forma, ou te foi dado. Então, o Fabrício vai contar um pouquinho da compostagem. Manda ver.
Então, essa compostagem, ela foi basicamente criada aqui, principalmente essa composteira. Isso daqui é uma macieira de pedreiro. A gente ainda está em obras aqui, a gente está fazendo nosso packing house e nosso abrigo, né? Que é essa casinha que está aqui, é onde a gente vai poder lavar as verduras, deixar tudo em ordem, organizar entregas, né? Vai ser tudo a partir daqui, tudo dentro da Urbag. Então, quando eu falei para o pedreiro que eu ia fazer uma composteira, ele falou, por que você não pega aquela macieira? Ou seja, ele já teve a consciência de falar, pode usar, eu vou comprar uma de PVC e tal, você usa essa de madeira, ela tem o fundo, e aí o chorume que tiver você ainda consegue usar. Então, basicamente, a composteira é todo o material que você consegue degradar com o tempo. A gente tem uma árvore que foi plantada aqui, e ela foi plantada de forma errônea. Isso aqui é um ficus gigantesco, essa árvore aqui. Só que ela está passando do lado do linhão. Pode ver que tem fios aqui Uhum. de alta tensão. Ela não podia estar plantada aqui. Esse corredor ele tem que ficar livre. Até que venham cortar, até que a prefeitura venha cortar essa árvore, ela gera muita folha. Então ela tem muita folhinha aqui no chão. E eu pensava, o que eu posso fazer com essa folha que está se acumulando? Como a gente tem o nosso lixinho orgânico em casa, sobra de fruta, talo de vegetal, cascas, pó de café, tudo que a gente tem lá, eu acabo trazendo para cá. Essa composteira, essa compostagem, ela não vai ser usada na nossa produção. O volume dela é muito pequeno. A gente está falando aqui de toneladas, de caminhões de matéria-prima para poder tocar uma horta desse tamanho. Então isso daqui é mais educacional. É uma forma de mostrar no nosso canal, nas nossas redes sociais, que é possível. Esse capim aqui eu fiz uma roçagem agora, sobrou, já vou deixar ele secar para misturar. Por quê? A cada uma quantidade de matéria molhada, ou seja, cascas, talos, frutas, você coloca 3 de matéria seca. Pode ser qualquer tipo. Pode ser as folhas das árvores aqui, pode ser capim, pode ser qualquer folha que você tiver. Pode ser capim que está desidratado, para você colocar. E por que isso? Para não dar cheiro, para não atrair mosca, para não atrair inseto. Então é dessa forma que a gente faz. Então aqui eu estou do lado da composteira, ela está fermentando. Eu coloquei garapa para ainda deixar mais rápido esse processo, para fazer ela evoluir. Coloquei um pouquinho de esterco de frango, para também ela se ficar um pouco mais rápida. E aí a gente estava fazendo a nossa infraestrutura aqui para receber carga, então a gente trouxe pedras para calçar o chão, porque com a chuva acabou ficando ruim o acesso. Conforme eu ia cavando essa área, a gente foi achando minhoca. E eu fui achando minhoca, deixando ela aqui do lado da composteira. Não coloquei junto porque a fermentação pode atrapalhar na questão de temperatura. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o humus, que é o melhor adubo que existe na face da terra. Ele tem o pH corrigido em 7. Então quem tiver como fazer uma composteira e ter minhoca junto, você vai estar resolvendo 2 problemas. O descarte do lixo, que na verdade não é lixo, e ter o composto orgânico, que é o humus. Então, tanto o composto serve de alimentação para minhoca, depois de fermentado. Se você colocar antes, você acaba queimando sua minhoca, e você também acaba tendo humus. Então, você acaba tendo 2 problemas. Você pode colocar num vasinho, colocar numa floreira, uma florzinha que você tem na sacada, ou na sua sala, na cozinha, coloca um pouquinho de humus, você vai ver como você vai deixar sua florzinha muito mais bonita, muito mais alegre e saudável. Olha, tá cheio de comentário aqui, ó. Que ideias como essa se multipliquem a cada dia pelo mundo. Aí tem a hortaliça Palmeiras. Bora, cheguei atrasado, mas está valendo. Aí tem um comentário aqui. Um dia a gente sonha, o outro a gente realiza. Tem mais aqui, ó. Quando se tem vontade de fazer diferente, dedicação para estudar novas possibilidades, desejo de ser um agente transformador, os desafios são vencidos. Urbeg é um projeto que vem do coração. Aqui em Lisboa há muitas hortas comunitárias, poderiam ter mais técnicas livres de agrotóxico. Então, para você que está em Lisboa, né, você conhece alguém que tem essa horta comunitária, aproveita que a gente fala a mesma língua, pega esse vídeo, pega essa live que vai ser publicada logo, logo, põe a pessoa para assistir, incentiva pessoas aí no teu país a multiplicar essa ideia.
Parabéns aos irmãos Daniel e Fabrício pela dedicação. É muito bacana ver um projeto como esse surgindo na cidade, Li Fávero. Cara, você vê que notícia boa contagia, contagia. É. E o mundo está precisando disso. Eu queria uma dica sua. As pessoas que têm vontade, nós estamos aqui estimulando as pessoas, mas o que elas devem procurar? Que ela procura um órgão público? Conta um pouco dessa experiência, tenta facilitar um pouco esse caminho para quem está nos ouvindo e tem esse interesse. Eu só vou dar uma dica primeiro para quem está em Lisboa. Existe uma associação dos agricultores de orgânicos, na verdade lá é de biológicos, chama Agrobio, agrobio.pt. Eles têm site, têm as redes sociais também, Facebook, entra lá, agrobio.pt. Eu fiz uma live com eles essa semana passada, conversamos sobre os biológicos e eles são muito atenciosos e são muito justos e vão atrás da causa, procurando área. Eles dão todo o apoio técnico, dão cursos também. Então procure aí em Lisboa. Eu só não lembro o endereço agora de cabeça, mas é Agrobio. Voltando à questão da área. Essa área aqui ela é de concessão da CPFL, então em cada estado no Brasil ela tem uma empresa que acaba administrando. Lá em Portugal é a REN, R-E-N, Redes Elétricas Nacionais. Já conversei com eles também essa semana. E aí a gente acaba globalizando porque a ideia é única, né? Do orgânico a ideia é única. Então não tem essa barreira física, não tem essa barreira de fronteira, não tem barreira social, não tem barreira... exatamente. Então aqui o que foi feito? Foi feita uma solicitação, a gente entrou em contato com a CPFL, que é daqui, então Minas Gerais tem CEMIG, São Paulo é Eletropaulo, cada lugar tem a sua concessão. E aí a gente entrou em contato com eles para saber, primeiramente, do interesse. Porque se não tem interesse, o negócio não vai para frente. Tem que ser uma via de duas mãos. Isso num terreno particular ou numa fazenda, num sítio, se você vai arrendar, explica seu projeto, fala o que você vai fazer para ver se tem essa conexão. E a gente conseguiu criar essa conexão com um técnico da CPFL e ele disse assim para a gente: vocês vão estar resolvendo um problema nosso, que é de manter a área limpa e de evitar pessoas entrando e até invadindo para construir barraco, aquela ocupação ilegal que não pode ter por questão de segurança. Então ele falou: vocês vão criar o projeto de vocês, vão ter o resultado com alimentação, o que é muito bom, e a gente vai ter esse resultado, que é da limpeza, da manutenção, de deixar o lugar muito bom. Criou essa conexão, esse elo. Então, para a gente foi muito bom. Teve, o primeiro resultado foi positivo. Mas aí eles começam a fazer os pedidos dele. Olha, não pode construir nada de alvenaria. Porque se construir de alvenaria, pode ser que você tenha aquela vontade futura de tomar parte do terra. E eles não querem isso. Então a gente acabou fazendo em lata. Se um dia a gente precisar sair daqui, a gente tira essas folhas de galvanizado e muda para uma outra área. Então a gente fez afastado do linhão, a gente está numa área bem afastada da linha, para não ter esse problema, nem de energizar, nem de ter problema de raio, de curto-circuito, nem nada, é tudo aterrado. Na questão de cercas, o que passa embaixo do fio, a gente tem que aterrar também, é exigência técnica. E aí a gente vai para a parte de projeto, que é um pouco mais chato, porém não é impossível, até porque a gente está aqui. Eu tive essa facilidade porque o Daniel é agrônomo, então ele fez um projeto como se fosse a construção de uma casa. Então é um projeto e uma planta baixa que você faz e mostra a sua intenção. Então, dentro desse terreno você tira as medidas, você pode conseguir isso até a partir do Google Earth, que ele dá aquela visão por cima, que você consegue aérea, e tem a metragem que você consegue tirar para mandar para eles esse projeto. Dentro desse projeto você mostra a sua intenção, o que você quer fazer. Tem um projeto ambiental também que eles pedem para saber como que vai impactar a sociedade. Por exemplo, ruído, barulho, se vai ter movimentação de madrugada, se vai ter queimada, se vai ter alguma coisa disso. Como aqui a gente não vai ter, o nosso trator aqui, na verdade, esse é terceirizado grande, o nosso vai ser pequenininho, mas a gente vai usar durante o horário comercial, não vai ter impacto de ruído, de barulho.
O resto vai ser feito com enxada, trabalho manual com a mão, que não vai ter barulho. Nem irrigação vai ter barulho para a vizinhança. Então a gente já consegue ir eliminando etapas que podia receber um possível não da concessionária. Eles levam isso muito a sério, pelo menos aqui a CPFL, cada concessão tem o seu grau de exigência. Então, a partir disso, eles levam para os superiores e dos superiores vem a resposta se o projeto vai ser aceito ou não. A gente assina um termo, eles colocam lá um prazo X específico, só por ter, mas eles dizem assim, se você está mantendo, levando tudo direitinho, continua, vai fazendo o seu projeto, que a gente precisa primeiro viabilizar, né? A gente investe primeiro o nosso tempo, nosso dinheiro, para depois a gente ter essa viabilidade econômica. A viabilidade social a gente já percebeu que é viável, a viabilidade ecológica a gente já percebeu que também é viável, e agora só falta financeira a partir do momento que a gente estiver produzindo. Tal como todo lugar, a gente vai querer gerar renda. Então a gente encoraja todo mundo. Procure uma subestação ou ligue direto no 0800 de uma empresa da sua região que faz a concessão de linhão e pergunta para eles qual seria o primeiro contato ou quem seria o melhor contato para conversar a respeito disso. E, geralmente fica com o supervisor de manutenção que cuida da limpeza das torres. Então, geralmente, essa pessoa é que vai ser o primeiro contato para levar para a diretoria. Então, essa é uma grande dica para você que quer começar numa área igual a nossa. Fabrício, me fala uma coisa. As hortas urbanas, ela é uma tendência mundial. Você vê que em Portugal tem bastante, em São Paulo cada vez mais. E aí vem a minha pergunta. Como é que está esse projeto de expansão da UBEG? Vocês vão começar por aí, vão ficar nessa? Vocês vão, além de estimular, como nós estamos fazendo agora, vocês mesmos vão buscar outras áreas? Conta um pouco. Então, aqui nós temos 3 áreas. São 3 quarteirões. Tem esse do meio, lá embaixo tem um outro e aqui em cima tem um outro. Tá. Depois que a gente conseguir encher esse aqui, ter volume e demanda, a gente vai ampliando. Então, como a gente está no primeiro ainda, a gente ainda tem um plano de expansão dentro da própria área que a gente já tem. Uhum. A partir da terceira área, a gente pode até requerer uma outra área próxima da torre, porém ela já está comprometida com ciclovia e tudo mais. Então, seria uma área um pouco mais longe. Então, a gente poderia até pesquisar um sítio que seria um lugar dentro da cidade também, que a gente já viu uma área, um colega nosso, que ele falou, ó, eu gostei tanto do projeto de vocês que eu quero que vocês façam aqui dentro do sítio. Tem uma área sobrando, tal, mas assim, primeiro a gente quer ter os pés no chão para fazer aqui primeiro acontecer, e se a gente um dia se mudar para lá, aqui vai virar social com certeza, vai virar uma horta comunitária, a gente tocando, dando todo o respaldo técnico e fazendo isso aqui nunca mais parar, nunca mais ser uma área inútil, ociosa, um lugar para jogar lixo, nada disso. Isso aqui vai ser verde para sempre. A vizinhança tua se engajou junto? Engajou. A gente tem aqui do lado um lava rápido. Aqui do outro lado a gente tem... a gente está conhecendo todos os vizinhos aqui, na verdade, né? Uma hora a gente precisa de energia elétrica, enquanto a gente não tinha, outra hora era água, e todos foram ajudando e agradecendo. Falou, que bom que você está aqui. Depois que vocês chegaram, nunca mais ninguém pulou no meu quintal, nunca mais eu tive esse medo de ter uma invasão pulando na minha casa, não tem mais bichinho aqui, acabou. E então, assim, a gente não, de fato não começou a produzir, vai começar agora, talvez, entre essa semana e a próxima, nos próximos 15 dias a gente já vai levantar canteiro, e mesmo sem produzir, a gente já está tendo um feedback excelente. Então, por isso que eu falei, aquele respaldo, a viabilidade social e ecológica, a gente já conseguiu aqui nesse lugar, tanto pela vizinhança, como por todo mundo. Uma coisa muito legal que acabou acontecendo nas redes sociais é que acabaram criando uma lista de espera do produto que vai sair daqui. Então, a gente não tinha divulgado, a gente não tinha chegado na área comercial ainda, tanto que a gente só mostra o nosso dia a dia, e aqui é o nosso dia a dia de fato, é o que a gente faz de manhã até de tardezinha, a gente coloca isso nas redes sociais para propagar. Então, nos stories do Instagram, eu tenho quase 800 vídeos salvos de todo dia que a gente está aqui. Então, desde o primeiro dia que eu comecei a pegar lixo aqui até hoje,
Tá tudo salvo lá, então para quem quiser usar, Você tem um antes e usa um a depois hashtag. muito feito, né? Exatamente. Então, assim, dá para ver, em meia hora você consegue maratonar e ver tudo o que aconteceu, desde fazer uniforme, fazer obra, trazer trator, retroescavadeira, água, fazer o nosso packing house e nosso abrigo, enfim, Eu queria tem fazer um tudo ali de combinado material com você. disponível. É? Eu queria fazer um combinado com você. Eu queria Pois não. combinar com você, se for possível, se você assim permitir, da gente, nas primeiras, quando você for fazer, quando essa área estiver plantada e quando você começar a colher, da gente fazer mais uma live dessa para Legal. mostrar. Nós estamos num período intermediário, mas eu gostaria de poder mostrar para as pessoas o resultado final. Eu quero que você divulgue agora aqui, nós estamos há 52 minutos falando, eu queria que você deixasse o endereço de vocês nas redes sociais para as pessoas continuarem acompanhando, e eu quero esse compromisso com você, da gente fazer uma dessa, depois você com o pessoal colhendo, das pessoas consumindo, com gente aí para dar um depoimento, para a gente criar essa verdade como uma coisa que teve um começo, meio, fim não vai ter, mas vai ter uma continuidade, mas para que a gente possa mostrar o resultado dessa sua empreitada. Você topa? Legal. Eu vou mostrar aqui, acabar mostrando nossa rua. Então é assim, nosso endereço é a Rua Inglaterra 481. Então é assim, é rua, área urbana mesmo. Tem um ponto de ônibus com a árvore, onde os carros passam, caminhão, tudo normal. Aqui é a área de cima nossa. Então essa aqui é a Rua Inglaterra. A rua de cima, onde está outra torre, é a Avenida Armando Panunzio. É onde divide a Zona Oeste com a Zona Sul. Então, para qualquer pessoa que quiser chegar aqui, fazer uma visita, acompanhar a gente, Rua Inglaterra 481, em Sorocaba. A gente tem as redes sociais, que é Urbag Oficial para o Instagram, e para o Facebook, LinkedIn, Twitter e YouTube, Facebook, é Urbag só, é o único nome, Urbag. Então, a partir disso daí, você consegue encontrar a gente e ver o nosso dia a dia. Fica compromisso comigo da gente poder mostrar você fazendo a colheita disso com os teus colaboradores, com as pessoas engajadas. Vamos fazer isso para mostrar que é possível, que é viável? Fechado, combinado. Da minha parte, a gente entra ao vivo a qualquer momento. Maravilha. Gente, olha, nós estamos chegando no final. Fico feliz em levar uma informação de qualidade para você, para que as decisões possam ser tomadas de forma mais consciente. Fico feliz que você nos acompanhou mais uma sexta-feira, por mais uma hora. Muito obrigado pelo engajamento de todos vocês. E se vocês têm uma informação bacana, se vocês têm um projeto bacana, traz para a gente. Deixa a gente colocar isso no ar, difundir essa boa ideia, distribuir essa informação, porque esse é o nosso propósito aqui. Siga a gente nas redes sociais, sigam as boas ideias, coloquem elas na prática e façam a diferença através de atitude que vocês mesmos podem fazer. Então, fica esse meu agradecimento, um desejo de um excelente final de semana para todos vocês. O meu muito obrigado por mais uma live com vocês. E, com a sensação de que tem gente boa como esse cara aqui, esse sorriso bacana, esse sorriso bonito. Para terminar, deixa uma frase bem bonita para todo mundo que nos ouviu ou vai nos ouvir, para que isso continue incentivando e encorajando as pessoas. Vou deixar a bola no teu pé e você vai encerrar isso aí. Tá bom. Primeiramente, queria agradecer a todos vocês que me convidaram e a todo mundo que participou, que vai assistir depois. Na verdade, não é uma frase, na verdade é um encorajamento. Assim como eu fiz e nunca tive uma atividade dessa na área agro, na área como um agricultor urbano, e eu estou fazendo isso hoje, você também consegue fazer. Eu não sou nenhum super-herói, não sou especial, sou de pele e carne igual você, então eu encorajo você. Faça, começa hoje. Começa com uma plantinha em casa, começa conversando com a vizinhança, faz um grupo de WhatsApp, mobiliza o pessoal, faz uma pracinha, começa com um canteiro só, não precisa começar grande, mas comece, execute, faça acontecer. Fazer acontecer é o que o planeta está precisando. A gente precisa de pessoas com ideais e que querem mudança, mudança para o bem, mudança para a sociedade. A sociedade é a gente que forma, é a gente que faz, é a gente que forma opinião, é a gente que se alimenta, é a gente que faz e constrói o nosso futuro através do presente. Então, faça. Meu irmão, que as suas palavras se multipliquem por 10, por 100, por 1000, por 10 mil, por 100 mil, e encorajem as pessoas.
Meu muito obrigado a todos vocês. Parabéns pelo seu trabalho. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. E a semana que vem tem mais novidade nessa rede, na nossa hashtag, nossa rede, Pla.eco, nas redes sociais. E mais uma vez, um desejo de um excelente final de semana para todos vocês. Beijo, muito obrigado. Tchau, Parabéns. tchau, obrigado. Valeu, obrigadão. Abraço, André, obrigadão. Abraço, abraço.